No vídeo de hoje eu quero falar sobre ataque de 51% no Bitcoin e MicroStrategy. E qual que é a ideia do vídeo de hoje? Então, responder algumas dúvidas de alguns vídeos aqui no canal. Eu estou sempre tentando ler todos os comentários dos vídeos aqui no canal, então quando vocês mandam alguma dúvida interessante, eu busco responder ela nos próximos vídeos, certo? Então, continuem fazendo isso, mandem comentários, mandem dúvidas, e se tiver algum tema legal, eu pretendo aproveitar aí para um vídeo no futuro. E antes de começar a entrar no assunto, que é o ataque de 51% no Bitcoin, eu gostaria de lembrar que a gente tem uma parceria com a BIPA, então você pode usar o código SATOSHI e comprar aí seus primeiros Bitcoins, primeiros Satoshis e ganhar até R$100 em Bitcoin. Lembrando que a BIPA é uma exchange aí que é bem fácil de utilizar, bem intuitivo o sistema que eles utilizam, então é extremamente fácil, aí qualquer um consegue utilizar. Eles têm soluções na Lightning Network, que são para compras aí no dia a dia, utilizando Bitcoin. Eles têm um cartão com cashback também em Bitcoin, o que é bastante interessante. Então, se você tem interesse, na descrição do vídeo tem o link e o meu código aqui. Então, voltando aqui, bom, preço do Bitcoin em torno de 117, 118 mil dólares, a gente atingiu máximas históricas e agora teve uma queda, uma correção aí no preço do Bitcoin, no dia de hoje caindo 1,21% e vamos dar uma olhada, MicroStrategy no dia de hoje caindo 5% em dólar, ou seja, MicroStrategy, como a gente já mostrou em outros vídeos aqui no canal, acaba se comportando como um Bitcoin, só que com mais volatilidade, mais risco, claro, custódia terceirizada também, enfim, coisa que a gente já falou aqui no canal. O disclaimer clássico que eu faço em todos os vídeos é: isso não é uma dica de investimentos, a ideia aqui é só mostrar algumas informações e dados e gráficos aqui para vocês. E no caso, então, vamos começar respondendo uma das perguntas, que é o que aconteceria em um ataque de 51% no Bitcoin. Então foi isso que eu perguntei aqui para o ChatGPT e a resposta é a seguinte. O ChatGPT é uma inteligência artificial, então, e a resposta é o seguinte: o ataque de 51% ao Bitcoin ocorre quando um agente malicioso ou grupo coordenado controla mais 50% do poder computacional, o hash rate da rede. Isso dá poder temporariamente para reescrever partes da blockchain e executar certos tipos de ataque. No entanto, é importante entender os limites e as viabilidades deste cenário. Então vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Inclusive, nas perguntas aqui do canal, um dos seguidores aqui pediu para eu comentar sobre um vídeo, e o vídeo falava sobre um ataque de 51% feito por todos os estados no mundo. Então vamos entender um pouco mais sobre o ataque de 51% e depois a gente fala sobre este cenário. Bom, então, o que um ataque de 51% poderia fazer? Reverter transações próprias, né, fazer o gasto duplo. Então, o atacante poderia enviar Bitcoin para um vendedor, receber um produto ou serviço, depois reescrever a blockchain para pagar essa transação, recuperando os fundos. Isso é chamado de gasto duplo, certo? Ponto número 2, impedir confirmações de transações de outros. Então, o atacante poderia censurar temporariamente transações, recusando-se a incluí-las nos blocos que minera e controlar a ordem dos blocos. Isso poderia gerar incerteza no curto prazo e instabilidade para exchange de serviços que exigem poucas confirmações. O que não pode fazer, então, um ataque de 51%? Roubar moedas alheias. O atacante não consegue gastar bitcoins que não sejam dele, a segurança das chaves privadas permanece intacta. Criar novos bitcoins arbitrariamente, a emissão de bitcoins segue regras imutáveis do protocolo e nem mesmo um ataque de 90% do hash rate conseguiria violar esse teto. E mudar as regras do protocolo, ou fazer um hard fork. Então, alterações como mudar o limite de 21 milhões de unidades, tamanho do bloco, intervalo de emissão, exigem um consenso da comunidade e dos nodes, não apenas do poder computacional, e podem existir forks, certo? Então, o hard fork depende aí de quem está rodando os nós. Bom, o custo aqui, eles falam sobre o custo de um ataque de 51%, então hoje o Bitcoin consome dezenas de gigawatts de energia e possui uma rede com centenas de milhares de ASICs, que são mineradores especializados. E um ataque dessa magnitude, então, iria requerer bilhões de dólares em hardware e energia, teria retorno financeiro altamente duvidoso, causaria perda imediata e confiança e queda no valor do Bitcoin, ou seja, prejuízo para o atacante, seria muito caro, certamente. Então, assim, não seria impossível, certo? É possível um ataque de 51% no Bitcoin. O que a gente está analisando aqui é uma questão de teoria dos jogos. Então, será que vale a pena fazer um ataque de 51% no Bitcoin? E quais serão as consequências posteriores? Então, provocaria uma reação rápida da comunidade, ou seja, alguns nós poderiam rejeitar os blocos maliciosos ou coordenar mudanças fazendo um hard fork. Bom, como é que a rede se protege? Mineração descentralizada, com grandes pools, mas nenhum dominante
isoladamente. É possível, inclusive, mudar de pool de mineração, que é um conglomerado de mineradores. Você pode sair desse conglomerado e ir para outro, por exemplo. Incentivos econômicos alinhados. Então, mineradores têm Bitcoin como receita e atacar a rede iria destruir seu próprio negócio. Então, se fosse o objetivo fosse ganhar dinheiro, não faz muito sentido. E desenvolvimento ativo. Então, em caso de emergência, nodes e devs, né, podem coordenar um soft fork ou hard fork para invalidar as ações maliciosas. E aqui começa a ficar interessante, porque como diria Hayek, em 1984, abre aspas aí, eu não acredito que teremos um bom dinheiro antes de tirá-los das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é introduzir algo que eles não podem parar. Na época, não existia internet como existe hoje, não existia tecnologia suficiente para fazer o Bitcoin. Inclusive, o Milton Friedman também falou sobre a possibilidade de um dinheiro, um eCash, certo? Um dinheiro da internet. Mas em 1999 a gente ainda não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de viabilizar aí o Bitcoin. Então, os economistas eles já viam a necessidade, a propensão de surgir um Bitcoin, certo? Um Bitcoin que seria um ouro digital. E quando essa tecnologia fosse criada, seria como, basicamente assim, bom, o avião foi criado, certo? Há muito tempo o ser humano tenta voar e, eventualmente, o ser humano conseguiu inventar uma máquina que faz com que seja possível voar. Então o avião existe, a tecnologia foi inventada. E daí, digamos o seguinte, digamos que alguém queira banir o avião, acabar com o avião. Bom, você pode ir atrás de todos os aviões e destruir todos os aviões e perseguir todas as pessoas que utilizam o avião. Mas a tecnologia já foi criada, então o conhecimento já existe. Então, a não ser que aconteça algum grande cataclisma aí em toda a humanidade e o conhecimento se perca, as pessoas podem fazer um novo avião, certo? Então, hoje em dia, e de novo, a não ser que aconteça um grande colapso aí global, já existe a tecnologia necessária para o Bitcoin. As ideias aí já culminaram na criação do Bitcoin. Então, se o Bitcoin for destruído, digamos assim, primeiro que isso seria muito caro, seriam bilhões e bilhões de dólares, seria um esforço descomunal para destruir o Bitcoin. Só que as pessoas poderiam criar de novo o Bitcoin, fazendo um hard fork e continuar com o Bitcoin nesse hard fork. Hard fork, basicamente, existem algumas pessoas aí, alguns nós de Bitcoin que querem seguir por um caminho, outros nós que querem seguir por outro caminho. Então, é feito um hard fork do Bitcoin. Quem tem Bitcoin recebe as duas moedas e daí o tempo diz, o mercado diz quais são as moedas corretas, né? Isso já aconteceu com o Bitcoin Cash, por exemplo. Então, basicamente, depois que a tecnologia, que a ideia já existe, você não pode destruir uma ideia. E isso se aplica para o Bitcoin. Então, digamos que aos governos aí, eles façam um ataque e coordenadamente eles consigam capturar mais 51% da força computacional para gerar um ataque. Isso vai gerar bastante instabilidade no curto e médio prazo, mas a ideia já existe. O Bitcoin já foi criado, então assim como, beleza, vamos destruir todos os aviões, mas alguém pode criar um avião de novo, pois já existe aí a tecnologia e o conhecimento necessário. Bitcoin é a mesma coisa, poderia ocorrer um hard fork e segue aí, certo? O hard fork não tem muito custo para fazer isso, claro que tem um período turbulento, mas e daí, será que alguém tem interesse em investir bilhões de dólares para criar um cenário aí de volatilidade e incerteza, considerando que pode haver um fork e depois tudo volta ao normal depois de um tempo? Não parece fazer muito sentido. Então, não é que é impossível existir um ataque de 51%, mas em termos de teoria dos jogos, você estaria disposto a gastar todo o seu dinheiro para, sei lá, derrubar uma árvore que vai crescer de novo daqui a um ano? Não faz sentido, certo? Com Bitcoin é a mesma coisa. Os governos, eles teriam que agir coordenadamente no mundo inteiro. Então, Rússia, China, Estados Unidos, América Latina, União Europeia, Oriente Médio, todo mundo fazendo um super plano secreto para cooptar todas as fazendas de mineração, para fazer um ataque de 51%, que seria, assim, algo muito esquisito, iria demandar aí um investimento altíssimo, iria ter provavelmente uma revolta popular, porque muitas pessoas serão perseguidas, para que as coisas voltassem a acontecer novamente depois de um hard fork. Não faz muito sentido, certo? Pelo menos é a minha visão. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, por favor, me corrijam nos comentários. Então, a conclusão aqui é que um ataque de 51% é teoricamente possível,
mas economicamente irracional e logisticamente improvável. O verdadeiro risco é momentâneo e autodestrutivo para o próprio atacante, então seria como um ataque kamikaze aí. É como tentar queimar a fábrica onde você imprime seu próprio dinheiro. Se quiser, eu posso transformar, blá blá blá. Beleza. Então, o que aconteceria? E aqui eu fui mais fundo na pergunta, né? Se os governos do mundo inteiro fizessem isso usando a força. Ou seja, não são as fazendas de mineração que decidiram fazer o ataque de 51%, porque daí seria um gasto absurdo para destruir o seu próprio dinheiro. O que aconteceria se governos do mundo inteiro fizessem isso? Bom, então, se todos os governos do mundo se unissem para atacar o Bitcoin com força bruta, seja banindo o uso, prendendo mineradores, confiscando máquinas, coordenando um ataque de 51% ou tentando substituir o protocolo, o cenário seria dramático, mas não necessariamente terminal. E daí que eles explicam alguns cenários. Que seria um cenário extremo de coalizão estatal global contra o Bitcoin. E aqui teriam os objetivos, então, destruir a confiança do Bitcoin, impedir sua adoção como alternativa monetária, preservar o monopólio sobre a emissão de moeda e evitar a desmonetização das dívidas estatais e a perda do poder sobre a moeda, certo? Sobre a população. Então, não seria impossível, mas, de novo, aqui, por exemplo, quando a gente pega, hoje em dia, o Bitcoin está muito interligado com o mercado financeiro tradicional. A maior gestora de investimentos do mundo, que é a BlackRock, está tendo um resultado muito bom com seu ETF, novo ETF de Bitcoins, certo? Então, é um ETF que está dentre os maiores do mundo, está crescendo e temos vários players aí do mercado financeiro tradicional, que são as pessoas aí que meio que mandam no mundo, digamos assim, ou que tem uma grande influência geopolítica no mundo. Essas pessoas estão comprando Bitcoin, certo? Estão investindo em ativos relacionados ao Bitcoin. Então, temos ETFs aí, temos grandes exchanges que já fazem parte aí de um lobby no mercado financeiro real. Temos grandes empresas listadas em bolsa, como a MicroStrategy e outras Bitcoin Treasury Companies que estão colocando caixa em Bitcoin. Temos o governo dos Estados Unidos aí com 198 mil unidades de Bitcoin, então fazendo uma corrida para o Bitcoin. Falando em reservas estratégicas de Bitcoin, temos o governo da China com reservas aí de Bitcoin de em torno de 194 mil unidades, que até onde se sabe, certo? Porque pode ser que os governos estejam acumulando de forma não... de forma discreta, certo? Não falando para todo mundo. Temos vários políticos comprando Bitcoin e falando sobre Bitcoin. Temos países que já adotaram o Bitcoin como moeda de reserva global. Moeda de reserva, né? Como El Salvador. Enfim, nós temos um ecossistema financeiro cada vez mais atrelado ao Bitcoin. Então, seria basicamente como se os Estados Unidos, o governo da China, grandes empresas, grandes ETFs, a BlackRock, todos abrissem mão de uma fortuna gigantesca, dessem as mãos e resolvessem perseguir a sua população para simplesmente criar um caos aí no Bitcoin, que não seria derradeiro, porque provavelmente haveria um hard fork e seria continuado aí no futuro. Então, de novo, não é impossível, mas é um cenário que, pelo menos na minha cabeça, não faz muito sentido, assim, em termos de teoria dos jogos. Bom, então seguindo aqui, o que eles poderão tentar fazer? Proibir a posse, compra e uso de Bitcoin? Eu acho que sim, eu acho que vai haver, sim, uma resistência bastante grande ao Bitcoin. Já está ocorrendo, inclusive a China tentou banir a mineração, que é o elo mais fraco aí de ataque ao Bitcoin, porque existe esse lastro com energia, com gasto de energia, pode ser pesquisado, né, quais são os locais que mais estão gastando energia, e mesmo assim, durante esse tempo, era o segundo país que mais minerava Bitcoin no mundo. Então, isso só mostra o quão difícil é censurar e proibir, né? Então, aqui, o que eles poderão tentar fazer? Proibir a posse e compra de Bitcoin com fechamento de exchanges, prisão, perseguição de desenvolvedores, mineradores e usuários, confisco de carteiras em custódia, e as consequências seria o Bitcoin voltando à sua raiz, uso 100% peer-to-peer e autônomo, como nos primeiros anos, crescimento da economia subterrânea cripto e reforço da narrativa de resistência. Então, o Bitcoin ele meio que foi criado para que isso para ser resistente a isso, certo? Para que ele fosse antifrágil, digamos assim. Ataque de 51% estatal coordenado. Então, imagine grandes potências que hoje em dia estão competindo, né, economicamente, politicamente e até militarmente, como os Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia, Ucrânia, redirecionando bilhões em recursos computacionais para controlar a maior parte do hash rate ou fazer um ataque coordenado, extremamente todo mundo ao mesmo tempo, cooptando todas as casas aí de mineração. Eu não consigo imaginar isso acontecendo, assim, mas mesmo se acontecer, então, os objetivos seria gerar gastos duplos para destruir a confiança, congelar transações
e criarem instabilidades no protocolo. E isso seria caríssimo, exigiria bilhões de energia e hardware ou de computação, de força, né? Se a comunidade de nodes rejeitasse aí os blocos maliciosos, provavelmente aconteceria hard fork, né? Então seria possível organizar uma rede via hard fork para excluir os atacantes, como já aconteceu com outras criptos. A Ethereum fez após o DAO hack, né? Então, enfim, seria um gasto muito grande, seria um gasto inclusive político gigantesco. Mesmo os governos teriam que abrir mão de um dinheiro muito grande. O mercado financeiro tradicional, os banqueiros teriam que abrir mão já hoje em dia de muito dinheiro para fazer um ataque à sua própria rede, porque eles já estão muito interligados à rede do Bitcoin, hoje o sistema financeiro tradicional, perderam muito dinheiro, gastaram muito capital político para acontecer um hard fork e o Bitcoin se tornar mais underground. Sinceramente, eu não vejo muito... eu não vejo como algum player iria se beneficiar muito disso. Seguindo aqui, censura global na internet, bom, isso eles já estão tentando fazer, né, em vários países. Bloqueio de nodes, Deep Packet Inspection para impedir tráfego relacionado ao Bitcoin. Queda de sites, mempool, block explorers. E a reação possível seria o uso de Redditor, satélites, mesh networks e transmissões via rádio. O SEO do Twitter, o ex-criador do Twitter, Jack Dorsey, recentemente falou sobre transmissões de Bitcoin via Bluetooth, peer-to-peer, né, por telefone, que seria uma opção interessante também. Nodes escondidos e offline, Raspberry Nodes, nodes em balões, enfim, o Bitcoin se tornaria mais underground. O que aconteceria na prática? Mesmo em um cenário de perseguição global, o Bitcoin continuaria existindo como o ouro existia na União Soviética. Seu uso seria mais clandestino, mas também seria mais antifrágil. A confiança aumentaria entre os que perceberam a repressão, né, como um sinal de que o sistema está sendo desafiado. Se escassez digital e incorruptibilidade seriam ainda mais valorizados. No curto prazo, queda no preço, fuga de capital institucional, volatilidade extrema. No médio prazo, crescimento da adoção descentralizada, fortalecimento dos fundamentos sociais e filosóficos, reforço do Bitcoin como dinheiro de resistência. Conclusão, então, é que se todos os governos do mundo se unissem para tentar destruir o Bitcoin, não estariam apenas atacando uma tecnologia, estariam declarando guerra à liberdade, à propriedade privada e à matemática. E ainda assim, não poderiam parar um protocolo de código aberto replicado em milhares de máquinas, com usuários anônimos distribuídos e determinados, certo? O resultado mais provável não seria o fim do Bitcoin, mas o fim da ilusão de que o Estado controla tudo. Se você precisa de violência para impedir uma ideia, talvez a ideia seja mais poderosa que você. Então, esse é o resumo aqui do ChatGPT, e eu acho que faz muito sentido. Claro, existe um viés aqui na nossa conversa, por conta das conversas anteriores, mas, sinceramente, eu acho exatamente o seguinte. Claro, para o Bitcoin a gente tem basicamente dois cenários, um cenário de mais repressão e de uma repressão mais branda, certo? Só que o Bitcoin está cada vez mais dentro do sistema financeiro global. Então, tem aquela frase que diz que se você não pode vencer um inimigo, junte-se a ele. Parece que o mercado tradicional, o mercado político, está cada vez percebendo mais que o Bitcoin ele não vai ser vencido, então você pode ficar batendo a cabeça na parede e tentar lutar contra ele, perder capital político, perder dinheiro ou se aliar a ele, certo? E é como se fosse a internet, então pense num país que aboliu a internet. Em competição com outros países que adotaram a internet, esse país vai ficar para trás, vai ter uma desvantagem competitiva. Então não é impossível que um país proíba a internet, mas em termos de competição, assim, em longo prazo, é meio que insustentável, certo? Talvez algo parecido aconteça com o Bitcoin. Certamente vão ter ataques, vão ter narrativas aí, tentando dizer que o Bitcoin tem os mais diversos problemas do mundo, porque hoje em dia quem controla aí a economia, quem tem mais influência na economia controla também o dinheiro, né, as moedas fiduciárias, mas realmente, do ponto de vista de uma teoria dos jogos,
não parece fazer tanto sentido, não parece ter um sucesso perene, assim, essa ideia de atacar o Bitcoin. Parece ser mais fácil, assim, bom, beleza, então vamos tentar acumular mais Bitcoin, que é o que a BlackRock, os Estados Unidos, o governo da China, as exchanges, as Bitcoin Treasury Companies, grandes empresas estão fazendo hoje em dia, né? Pode ser que mude, não temos como prever o futuro, não temos bola de cristal, mas olhando para a teoria dos jogos, é o que parece fazer mais sentido. Eu estou correto? O que vocês acham? Faz sentido o meu raciocínio? Eu estou errado? Onde é que eu errei? Por favor, coloquem nos comentários. Eu não me importo nem pouco em estar errado aí. Eu, inclusive, estou totalmente aberto a mudar de ideia. E seria ótimo se eu estiver com um raciocínio errado aí nessa linha de raciocínio, que vocês apontassem aí, porque daí eu poderia corrigir aí esses erros nesse linha de raciocínio e chegar a conclusões verdadeiras. O que importa aqui é a verdade, a gente quer descobrir a verdade, a gente não está torcendo para nada aqui no momento, a gente está tentando entender o que vai acontecer e a gente tem que se conformar com a realidade e agir de acordo, certo? Bom, só para fechar então, recentemente eu falei sobre a possibilidade de ter mais volatilidade, se alavancar aí moedas fiduciárias com pouco esforço e tal, como fazer isso, e daí eu disse que MicroStrategy seria uma alternativa, certo? Então, a MicroStrategy meio que já faz isso, eles se alavancam em moeda fiduciária para comprar Bitcoin, a moeda fiduciária está colapsando, como a gente já falou aqui, mais de 37 trilhões de dólares de dívida e mais de, enfim, 97% de perda de poder de compra do dólar, que é a principal moeda hoje em dia no mundo. Então é uma questão de tempo para o colapso das moedas fiduciárias. Então eles conseguem, com juros muito próximos de zero, empréstimos e conseguem comprar Bitcoin, que se valoriza aí ano após ano. Bitcoin, por exemplo, nos últimos 12 meses, se valorizou aqui 81%, certo? Então, quando a gente vê a valorização da MicroStrategy, geralmente... opa, eu estou no ativo errado. Quando a gente vê a valorização da MicroStrategy, geralmente costuma ter mais volatilidade e um retorno maior, certo? Então, se você quer se alavancar ao Bitcoin, não está preocupado em manter a sua chave privada, porque é muito importante, né? O conceito Not Your Keys, Not Your Coins. Se você não tem as chaves, você não tem os Bitcoins de fato, você está delegando a custódia. Mas se você não se preocupa com nada disso, a sua ideia é só aumentar aí a quantidade de dólares, o MicroStrategy, pelo menos historicamente, é um Bitcoin alavancado. Mais risco e mais retorno se o Bitcoin sobe, mais perda se o Bitcoin desce, né? Então, é uma das formas de se alavancar em Bitcoin, foi o que eu falei no último vídeo. Em 5 anos, por exemplo, mais de 1000% de valorização do Bitcoin em dólar, e nos últimos 5 anos, mais de 13.000% da valorização da MicroStrategy em dólar. Bom, então foi isso que eu falei. Novamente, não é uma dica de investimentos, aqui a gente só traz alguns dados com caráter informativo, e daí a pergunta aqui do seguidor do canal era, beleza, como que eu faço então? Bom, e a resposta, ela é simples, né? Você compra a MicroStrategy, se você quer estar exposto à valorização da MicroStrategy, se você entende isso como um Bitcoin alavancado e quer alavancar, né? Quer ter mais risco, não quer ter as chaves privadas, cada um faz o que quiser, né? Desde que você seja um adulto e você decide o que é melhor para você. E como fazer isso, certo? Bom, você compra MSTR, que são as ações da MicroStrategy, e tem qualquer corretora aí, qualquer exchange que tem acesso a ativos internacionais. Então tem várias, tem na XP, tem no BTG, tem no Nubank, sei lá, você compra a MSTR pela área internacional aí da sua corretora, e daí você vai ter ações da MicroStrategy. É isso, então, eu acho que essa é a resposta da pergunta, e eu aproveitei para responder aqui rapidamente. Bom, já estamos com mais de 20 minutos de vídeo, que a questão do ataque de 51% foi bem longa, mas eu acho que é um ponto interessante aí de se falar, e é um assunto que recorrentemente ele volta, certo? Então, de tempos em tempos, esse assunto volta, e voltou novamente, então fico feliz aí em poder falar sobre o tema. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, e clicar no hype também, que ajuda bastante o canal. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E é isso, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Grande abraço e até mais.